Olá, pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começando aqui a conversar um pouquinho mais de novo, né? Porque a minha live deu uns paus aqui e aí apareceu um monte de indiano aqui, agora há pouco, coitados, mais perdidos do que eu. E a gente vai começar falando aqui de outras coisas muito importantes para a gente aqui, né? Vamos pensar a partir daqui, desse momento a gente vai falar um pouquinho sobre gente que não vale nada, né? Gente que não vale nada mesmo, né? A gente está sempre trazendo aqui, eu sempre falo e eu vou repetir de novo, toda vez que a gente abre aqui uma live, é uma coisa impressionante. Por que é tão impressionante, Ailton? O fato da gente ter que falar sobre líderes religiosos normalmente envolvidos com crimes sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes. E a gente está sempre lembrando isso aqui. Agora um pastor foi preso por usar os falsos rituais para cometer abusos, né, contra fiéis em sua igreja, né? Então, após os procedimentos lá, após o rito deles lá, ele dava um jeito de passar algum óleo, alguma substância, usar alguma substância nas pessoas, nas mulheres, nas crianças, nos adolescentes, né, nas fiéis de forma geral, mas nas mulheres, e aí, a partir daí, ele cometia os abusos dele. Então, a gente está falando aqui, gente, de uma coisa que é recorrente demais para a gente não prestar atenção. Porque se a gente falasse que a gente, só de homens, né, que cometem abuso, a gente está falando uma coisa, mas toda semana a gente, se você ler todos os dias os jornais, praticamente vai aparecer aqui uma pessoa que é de uma denominação religiosa qualquer fazendo e cometendo alguma coisa. Aqui, só nessa semana, que eu passei aqui, deve ter umas 4, 5 denúncias que eu peguei, não sei se vai dar para colocar todas elas aqui até o final da live, mas é só para vocês entenderem isso aqui. Então, o pastor aqui, ele usava os falsos rituais, né? Aquela coisa de tirar, você precisa, você não está bem, a sua vida não está bem, eu vou te fazer uma oração, aquela coisa toda. E durante essa situação, ele impunha ali para as pessoas o uso de óleos e de substâncias ali que ele usava, que segundo as mulheres se sentiam meio sonolentas, desmaiavam e assim por diante. E aí ele cometia os abusos que ele cometia. A gente está falando, então, de situações que vão além do comum, né? A maioria, talvez, dos pastores presos nos últimos anos, eles se valiam dessa sua autoridade, que já que pode ser, se é que pode ser mais de autoridade, dessa autoridade espiritual para poder convencer as pessoas que eles não eram as pessoas que não podiam ser confiáveis, né? Ou que eles eram confiáveis. E aí essas pessoas acreditavam nesse tipo de gente e ia para as igrejas, esses abusos aconteciam dentro da igreja, né? E aconteciam fora da igreja, na casa das pessoas, muitas vezes que ele visitava. Então tá aí um aviso que a gente precisa estar o tempo todo levantando aqui. A quantidade de pessoas que são criminosas nessas religiões, nessas esferas religiosas, não importa qual seja a denominação, não importa qual seja a doutrinação, o tipo de doutrina, toma cuidado que isso é muito comum, as pessoas passarem dos limites nesse sentido aqui, né? Então, para a gente não errar, fiquem de olho no que está acontecendo, que isso é muito importante, por exemplo, para vocês que têm aí sua fé, tem aí sua forma de ver o mundo de outra forma que não seja a minha, por exemplo, eu não acredito. Toma cuidado com as pessoas que estão vindo até vocês para poder garantir para vocês um conforto espiritual. Na verdade, a maioria deles talvez não tenha nem crença em um Deus, nem um mundo espiritual. Talvez só você mesmo que tenha aqui a sua fé, porque a maioria dessas pessoas muitas vezes não tem. E aí, vale ficar de olho nessas questões para vocês poderem não serem as pessoas que vão ser magoadas, né, machucadas ou usadas por esse tipo de vagabundo, né? Então, só para a gente lembrar, os pastores, os líderes religiosos de forma geral, eles detêm aí uma manipulação na cabeça das pessoas, mexem psicologicamente com a cabeça das pessoas e, consequentemente, faz com que as pessoas passem a acreditar em tudo que eles falam, em tudo que eles dizem, e aí leva essas pessoas, muitas vezes, a terem uma experiência horrível dentro das suas igrejas, dos seus templos. Então fica de olho nisso, que eu acho que é importante para vocês pensarem nessas questões aí, tá? Peraí. Deixa eu só mudar aqui. Essa que eu já falei. Agora nós vamos aqui, ó.
E aí eu queria lembrar que teve um país que se tornou uma ditadura e as pessoas não perceberam ainda. Os Estados Unidos das Américas, parece que os Estragos Ferrados das Américas estão virando uma ditadura da pior espécie. E parece que é mais sanguinário, inclusive, que muitas das ditaduras que eles dizem enfrentar. Veja, a Venezuela era uma ditadura, parece que não saía se matando as pessoas desse jeito que estava se matando lá nos Estados Unidos. O Irã é uma ditadura, parece que tem, além do Mossad, da CIA, que tem lá matado pessoas, e aí são as redes oficiais do Irã que estão falando sobre isso também. Sim, parece que as pessoas estão com certeza tendo dificuldades lá de manifestar, e isso num país que tem um olhar mais fechado sobre o mundo, que tem um olhar mais religioso, porque é uma teocracia, né? Mas ninguém lembra, por exemplo, de Israel, que também diz que é uma democracia, a única democracia do Oriente, que é um lixo, o sionista, né? E aí a gente precisa lembrar isso aqui. Mas lá parece que lá nos estragos fodidos da América, a ditadura está se instalando e muito feia. Muito feia por quê? Porque está se matando pessoas que estão nem se manifestando em grandes manifestações, mas que estão na rua, que vão lá tentar ajudar outra. Ontem foi mais uma pessoa morta em Minnesota, e uma das coisas que a gente não pode esquecer veja, o estado de Minnesota é um estado que tem ali um pouco mais de progressismo dentro dos Estados Unidos, sempre votou para os democratas, sempre ganhou ali os democratas, e o Trump tem uma certa rixa, um certo problema com isso, né? O Trump não aceita quem não o adule, quem não o bajule, né? Então o Trump apareceu agora, depois que o cara matou um enfermeiro, que tem um monte de vídeo mostrando que o cara não sacou a arma, não tirou a arma de ninguém, não tentou atirar em ninguém, tentou salvar uma moça, tentou tirar a moça da frente, que a moça foi atingida por gás lacrimogênio, depois ele foi atingido por gás lacrimogênio, aí quando ele tenta se defender, o cara ainda tira a mão dele para poder garantir que vai ferrar o rosto dele, o olho dele, né, com gás lacrimogênio, e aí depois disso ainda joga ele no chão, joga a mulher no chão, joga ele depois no chão, as duas mulheres conseguem escapar e ele acaba sendo morto nessa situação. Trump aparece postando uma arma para dizer que aquela vítima da ditadura americana, aquela vítima da violência do Estado, aquela vítima do fascismo americano hoje, era uma das pessoas que estavam sendo, que estava fazendo terrorismo doméstico, como eles estão tentando acusar qualquer pessoa que poste contra eles, contra Israel, que fale alguma coisa, que tire alguma foto, que faça um vídeo. Eles estão chamando os americanos de terroristas, e aí eu acho muito importante a gente lembrar disso aqui. O Trump, então, está tentando criar um clima de tensão tão grande que ele está tentando jogar o prefeito e o governador, né, do estado e da prefeitura ali em Minneapolis contra a população, contra o gado dele, né? Lá também ele tem gado, só para a gente não esquecer disso aí. Aí ele colocou uma arma como se a arma do cara tivesse, veja bem, se como a arma do cara tivesse alguma função naquela situação da morte dele, porque ele foi desarmado enquanto ele estava no chão e ele foi atingido depois desarmado. Então não adianta, não tem nada que você consiga falar, que o Trump consiga falar, qualquer idiota consiga tentar justificar, que vai justificar o que aconteceu naquela situação com aquele rapaz. Então, tá aí, várias pessoas já foram mortas, a gente sabe disso, já falou disso aqui várias vezes, e é bom sempre lembrar disso aí. O Trump, que está tentando jogar com essa questão, parece que esqueceu que a internet não perdoa, né? Então, a gente está trazendo para vocês aqui o que está acontecendo naquela ditadura lá, quer dizer, naquela democracia lá, e aquela democracia que se acha a maior democracia, mais séria do mundo, a mais provável do mundo. Parece que não é uma democracia, é só um bando de idiotas achando que é uma democracia, invadindo outros países, tentando impor a sua liberdade, a sua democracia para pessoas que não querem saber deles, né? Tá aí, a China, que teve sorte de ter evitado todas as vezes, todas as intervenções deles, ter evitado
entrar na onda dos Estados Unidos, é tanto que a China está aí como a maior economia do mundo, depois de 40 anos, né? Nos últimos 40 anos ela cresceu para ser a maior economia no mundo em termos de paridade, mas os americanos continuam afundando, e isso é muito importante que a gente veja. Não está afundando de agora, está afundando já faz algum tempo, já faz uns 10 anos aí que os americanos têm dado sinal de fraqueza em suas questões e já não conseguem mais ter controle sobre as questões internas sequer. E aí tá aí matando pessoas à torta e à direito por lá também, né? Fora todos os tiroteios, fora todas as mortes de crianças em escolas, fora todos os ataques a igrejas, também agora o ICE está fazendo aí, está exterminando as pessoas. Uma juíza agora, por exemplo, essa semana, esse final de semana, garantiu que o Trump não deportasse pelo menos 8.400 pessoas, ou seja, ele também está perdendo para os juízes que têm bom senso, chegando infelizmente na Suprema Corte, que é conservadora, que é basicamente republicano, né? E lá são do Partido Republicano, segue o Partido Republicano, são conservadores pela própria natureza da Suprema Corte, um bando de velho vagabundo que não serve para nada, e aí tem apoiado bastante esse idiota, esse completo idiota aí, tem ido em todas as ondas dele. Então, quanto à primeira instância, ele derruba as ordens do Trump, vai lá na Suprema Corte, infelizmente eles validam o que está acontecendo, inclusive a morte, que o ICE possa fazer qualquer coisa, possa prender qualquer pessoa, foi validado pela Suprema Corte esse último ano aí. Só para a gente lembrar desses caras aí depois, quando a gente vê afundando aquilo lá, né? Eu queria lembrar que a gente está falando de ricaços, burguesia vagabunda, mas a gente vai falar de uma burguesia que não é nem muito burguesia, saiu lá agora do pequeno burguês vagabundo e se tornou um dos piores lixos aí que a gente pode mostrar. Tomando dinheiro aí, fazendo negócios com o Estado, fazendo negócios, infelizmente, com o sistema financeiro, que fingiu que não estava vendo. Pois é, eu acho que é importante lembrar dessas questões aqui. O Caro é um cara que saiu do nada, do lixo, afundou lá pequena. A única empresa que ele teve contato foi que o pai dele deu para ele e ele afundou em menos de um ano. Pois é, tem essa historinha lá. Depois foi ser apresentador gospel na TV Alagoinha e de lá para cá foi crescendo do nada o Vorkado. A gente sabe que muitas vezes é só uma fachada, é só um laranja, mas pode ser que seja um laranja que esteja bem envolvido também com quem realmente banca. Alguns estão falando do Nelson Tanuri, que é um investidor aí que, segundo algumas possibilidades, ele tem mais de 15 bilhões de reais fora do país, mas se for, pode ser que tenha saído muito dinheiro desse banco aí do Master. O Vorkado, ele é um desses caras que parece muito com esse novo rico, esse novo rico que muitas vezes não tem dinheiro, mas ele joga como laranja, ele joga com o dinheiro dos outros. O Vorkado chegou a gastar nos últimos anos 2,4 milhões de reais no cartão de crédito em um mês. 2,4 milhões. Quem é gente que precisa gastar 2,4 milhões? Eu não estou falando que foi um mês esporádico assim, foi o que ele gastou mais, mas teve mês que ele gastou 950 mil, 1.800.000, 1.400.000, tem vários meses. Nessa reportagem aqui fala de alguns meses que foi levantado, que foram os mais assim, né, que ele gastou mais, mas são milhões por mês. Então a gente não está falando do cara que saiu, pagou um jantar para sugar baby dele, caríssimo lá de 2, 3, 4, 5 mil. Não, a gente está falando de milhões, 2,4 milhões. Imagina a quantidade de dinheiro que esse cara não tirou. Esse cara comprou uma mansão de 280 milhões, já pode ser até 330 milhões, mas estou falando de 280, que é o valor que estava dado pelaquela mansão. A gente está falando que esse cara tinha uma mansão que o pai está tentando vender lá em Miami de 180 milhões. E aí ele alugou um andar inteiro em uma das torres mais caras de Nova York só para poder dizer que o Banco Master tinha lá, mas nunca ocupou aquilo lá. É só para vocês entenderem que esse tipo de gente que gasta dinheiro assim à torta direito, que gasta sem nem necessidade de gastar, só para poder aparecer nas redes sociais, só para aparecer entre os amigos, só para poder garantir
relacionamento ali, esses caras normalmente já demonstram que não tem responsabilidade nenhuma. Como é que o mercado financeiro não viu isso? Pois é, o Vaccaro pagou o aniversário da filha de 15 anos, 15 milhões, mais de 15 milhões de reais, falam até 20 milhões, mas 15 milhões de reais pelo menos é o que foi levantado, com DJ famoso aí e tal. Esse cara pagou, né? Esse cara investiu dinheiro num clube, na SAF de um clube, para poder manter provavelmente os esqueminhas ali, a relação com a sociedade mineira e assim por diante. Esse tipo de vagabundo aqui, ele toma dinheiro de gente pobre muitas vezes, essa maioria das pessoas que investiram provavelmente no CDB dele, talvez nem soubesse por que estava investindo. Estava investindo porque foi indicado por um corretor vagabundo, foi um corretor que sabia que não estava funcionando, que ia dar problema em algum tempo, mas mesmo assim, esse cara não fez questão nenhuma de preservar as pessoas. Pois é, segundo ele estava vendendo seus produtos baseado no FGC, que não é uma instituição dele, que é uma instituição privada, mas é para todo o sistema financeiro que ele parece que estava bancando. Ele estava dizendo que estava sendo bancado, né? Que estava sendo respaldado pelo FGC. O FGC é um fundo garantidor, mas ele não diz que se o papel é bom ou ruim, né? Ele só está garantindo a instituição. Ele diz, ó, essa instituição aqui, está colocando dinheiro aqui também, então ela está sendo garantida por nós. Mas parece que passou dos limites aí. Vaccaro, então, que é um influencerzinho vagabundo qualquer, um deslumbrado, parece que resolveu gastar todo o dinheiro dos clientes dele e, infelizmente, parece que muita gente vai deixar de receber uma grana aí, né? Eu digo isso até porque dia desse eu via o Lorde Vinheteiro chorando, e o Lorde Vinheteiro pode chorar porque é um idiota completo. O Francisco está falando que percebeu que o Trump não ia ser bom, é isso? Francisco, acho que os americanos não perceberam isso não, meu amigo. Maria, tem mesmo, mas as pessoas levam crianças numa chuva daquela também, né? Eu não sei se ele. Até o Nicolas mesmo pediu para não levar, eu acho que com medo, porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa, ele tinha ideia que podia acontecer alguma coisa, viu, Maria? Ele já estava prevendo, talvez, que os bolsonaristas ficassem mais agitados e quisessem fazer alguma coisa que não foi legal, não seria legal. E aí ele pediu num vídeo dele para não levar criança. Eu queria falar de Faria Lima. Faria Lima parece que é uma avenida muito bem conceituada aqui, onde os fundos de investimento das famílias mais ricas do país tem lá um escritório e que mantém lá 2 ou 3 pessoas para gerir bilhões. Essas famílias ricas que vêm desde o Império, vêm desde a colonização roubando o país, mantém sim essas estruturas dessas empresas, ninguém trabalha, é só mesmo fazendo a gestão daquele fundo, vamos colocar nesse, vamos tirar daquele ali, vamos, esse tá caindo o valor, vamos investir em tal ação. Esses caras fazem isso. Então, dentro da Faria Lima, e esses são os especialistas que erram 98% das vezes que fazem alguma projeção, quer dizer, os caras não entendem nada de política e de economia política, mas eles falam como se fossem as pessoas que direcionassem, e os jornais vão na direção que eles mandam, não é só para a gente lembrar. Então, a Polícia Federal fechou agora, só para a gente lembrar, fechou dentro da Faria Lima, numa empresa ali na Faria Lima, tem várias empresas de cobrança, recovery, essas coisas todas. Uma dessas empresas não tem nome, eu tentei achar o nome da empresa que foi fechada, mas a empresa ela tinha a empresa de cobrança, que fazia a cobrança normal, essas que ligam para a gente o tempo todo, enche a paciência, se você esqueceu o cartão de crédito, de pagar o cartão de crédito, ou deve para o banco e não conseguiu negociar, esqueceu de negociar, eles vão ligar para você porque eles vão comprar o título e vão fazer esse título rodar 20 anos na sua vida com gente ligando para você. Por trás da operação de cobrança, portanto, tinha lá um pessoalzinho dando golpe em velhinhos. Exatamente, ele pegava, fazia as ligações enquanto a operação estava acontecendo num canto, lá no fundo, na salinha do jogo do bicho, o pessoal estava lá
falando, ligando para os velhinhos e falando, tentando dar golpe. E tentar dar golpe, que era, dava golpe, porque ele pegava, tinha os dados das pessoas e eles usavam aquilo para poder dizer para as pessoas que precisavam pagar tal conta, precisavam pagar tal situação. Então, o esquema operava uma empresa híbrida, né? Uma empresa que era realmente uma empresa de cobrança, e parte dedicada a cobranças legítimas e parte dedicada a cobranças ilegais na Faria Lima. Então, tinha lá os golpistas dentro de uma empresa que eu não considero muito uma empresa saudável, uma empresa de cobrança não, né? Mas de qualquer forma, tava lá os dois golpistas dando golpe, só que um golpista legal e um golpista ilegal. Então é só pra gente lembrar, na Faria Lima tem vários golpistas, o que não falta é golpista, não falta é picareta. É lá na Faria Lima, a Faria Lima que apoia o Tarcísio, a Faria Lima que quer o Tarcísio, é lá na Faria Lima que está também as empresas ligadas ao PCC, os fundos de investimentos ligados ao PCC de 50 bilhões de dólares, né, de reais. Esses 50 bilhões de reais aí estão envolvidos basicamente o pessoal da área de petróleo. Imagina a quantidade de outros fundos que não tem, né? Só para a gente lembrar, a REAG, que provavelmente pode ser fechada a qualquer momento, a REAG faz a gestão de 300 bilhões de fundos. Eles pegaram uma empresinha que tinha 100 reais de capital, e abriu com 100 reais o Amarinho e transformou isso em 12 bilhões. Pegou uma outra empresa que é um fundo de carbono, lá de venda de crédito de carbono, e transformou em mais 12 bilhões de reais, só para vocês saberem de como essas coisas funcionam, né? Então é só para vocês entenderem que o bicho vai pegando quando a gente vai olhando para dentro desses espaços, desses territórios normalmente comandados pelo mercado financeiro, tem muito golpe dentro dele também. Então tem que ficar de olho nessa gente aí. Toma cuidado, então, quando vocês estiverem recebendo as ligações, veja se realmente você tem alguma coisa em relação àquilo, veja seus dados, toma cuidado para não confirmar dados, porque essa gente está roubando dados, está usando os dados roubados também por aí, para poder convencer as pessoas de que elas devem e têm que pagar. Pois é, toma cuidado com isso, né? Opa, o Rafael falou assim, nossa, Rafael, nossa, que inteligente. Rafael, eu fiquei agora aqui de joelho aqui, porque olha que inteligente. O socialismo falha por incompetência financeira. Ô, Rafael, você nem sabe o que é socialismo, mano. Por que você fala? Deixa de ser idiota. Para de pagar mico nas lives por aí. Vai dormir que você ganha mais, idiota. Pois é. Aqui eu já falei sobre essa questão aqui, mas eu acho bom sempre lembrar, gente. O caso no Banco Master, ele não sobreviveu só roubando, só fazendo o jogo com os CDBs de 150%, 140%, não. Ele sobreviveu principalmente porque a Rio Previdência, a Previdência do Amapá, a Prev, não sei das quantas, de Brasília, não lembro como é que é agora, esses institutos que eram normalmente colocados ali, eram geridos por pessoas colocadas pelo governador, e é assim que funciona, é exatamente isso, é o fundo de pensão. Esse pessoal estava usando o dinheiro dos aposentados para poder jogar dentro do Master. Não foi pouco dinheiro, não. Além dos 12 bilhões lá do BRB, sobre fundos, né, e assim por diante, que o BRB investiu, teve muito mais dinheiro que veio dessa situação aqui. Então, a maioria dos fundos que esses caras estavam trabalhando, fundos de pensão, eram de estados que ele já tinha ali um esquema, arrumou um esquema com o governador colocava ali o gestor fazia os esquemas que o governador mandava, Rio, Amapá, né, e parece que Minas, se não me engano. Aqui em São Paulo parece que tem uma associação também, um desses fundos de pensão, e aí a gente sabe que esse cara levou muita grana, e Brasília, né? Principalmente essa a gente sabe. Então acho que é legal a gente pensar que, além de tudo, esses caras levaram dinheiro de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo quando investiam, né? Naqueles, não conheciam, não tem esse olhar, puxa, será que a ganância talvez tenha levado essas pessoas também, talvez até conhecesse um pouco dessas questões, mas achava que ganhar mais dinheiro que todo mundo é fazer dele mais esperto que todo mundo. Muita gente esperta perdeu muita grana aqui no Master, porque é muita grana mesmo, são mais de 47 bilhões que a gente está falando,
Mas boa parte desse dinheiro perdido aqui provavelmente vai vir aí, ó, de fundos de aposentados, de pessoas que trabalharam parte da vida delas, funcionários públicos, né? Trabalharam parte da vida delas aí durante 40, 50 anos e aí veio seu dinheirinho todo jogado na mão dessa gente que não presta. Tomara que isso aí seja recuperado. Mas de qualquer forma, na pior das hipóteses, nós vamos acabar pagando, porque se o governo tirar dinheiro do bolso para poder compensar esses fundos, é dinheiro nosso. Como sempre, ele está indo para pagar esses caras aqui, né? Então, uma das coisas que pode acontecer é justamente isso. A gente está falando sobre o Banco Master, ninguém está se preocupando muito, mas a gente principalmente perceber que a gente vai bancar isso sozinhos de novo, né? Vai sair do nosso bolso esse dinheiro aí. Os gestores do Rio Previdência, que é o presidente e o outro cara lá que eu não me lembro, o ex-presidente, se eu não me engano, parece que entrou aí na mira da Polícia Federal e agora parece que eles fizeram uma rapa lá, fizeram busca e apreensão em um monte de lugares e parece que muita gente aí pode estar tendo que usar tornozeleira daqui a pouco, né? A operação é chamada Barco de Papel, né? Porque o barco de papel é frágil, né? Investiga suspeitas de irregularidade em aplicações financeiras que teriam colocado em risco a Rio Previdência. Pois é, são quase 2 bilhões na Rio Previdência que foi para o saco. Provavelmente não vai ser retomado do Banco Master de forma nenhuma, a não ser que façam vender todas as igrejas da Lagoinha, todas as casas e os carros do Vorcário, todas as casas do Tanuri e tente trazer talvez os 15 bilhões que suspeita-se que ele tenha colocado lá fora, e aí talvez a gente compense de alguma forma essa questão aí. De outra forma, vai perder de novo, é o povo que vai pagar tudo isso aí, para variar, né? Opa, ei Rafael, 2 coisinhas básicas aqui. Ó. Você conseguiu escrever uma frase e em 2 frases um monte de merda, só pra você ter ideia. Tá nervosinho? Não. Petista não sou. Agora, a verdade, que verdade? As merdas que você disse, você acha que é verdade, Rafael? Ninguém acredita, né? Nem você. Eita, o Celso está perguntando aqui do FUNPRESP. Eu não sei o que é FUNPRESP, não, César. Celso, eu até gostaria de falar sobre isso, mas eu não lembro de ter ouvido falar sobre ele, não. O Fábio está falando que acho que não foi ganância, pois fizeram um investimento seguro em relação ao mercado. Sim, mas de qualquer forma, Fábio, a maioria dos bancos, eu não vi até agora, a não ser o Nubank, quando estava fazendo aquelas campanhas de marketing, pagar 120, eu acho que até 120 eu vi. Mas 150, cara, putz, não tem porquê, não tem como. Mesmo que seja uma campanha muito pequena, mas o banco desconhecido para poder crescer, muito rápida, tipo assim, esse mês nós estamos pagando 150 se você vier para nossa carteira e tal, é uma coisa. Mas, ele estava usando isso desde muito tempo, ele não usou isso uma hora ou outra, entendeu? E aí, os papéis que eles investiam, a Ambipar, que já está quebrando, que está com muito problema na justiça, eu não sei se não é Cirela, mas tem umas empresas aí na área de construção, outra na área de viagens, se não me engano, se não fosse ABC, uma dessas aí. Então, assim, cara, as pessoas, lógico, eu estou falando de pessoas que talvez tenham um pouco de conhecimento. Eu sei que muitas das pessoas sequer têm conhecimento da questão de como funcionam os investimentos. E vai na onda do vagabundo, do corretor, vai do gerente, né? Vai na onda do gerente. O Lorde Vinheteiro, não sei se você conhece, eu conheci aí um ano passado, eu vi uns 2 vídeos dele, né? Por isso que eu lembro que eu falei, nossa, que cara idiota, bicho. E aí ficou na minha cabeça, esse aí, dia desse, estava ele num podcast falando que no Twitter falando que ele foi incentivado por um gerente dele a investir nos fundos do Banco Master, que estava dando uma rentabilidade boa e ele não sabia se receber, ele investiu 750 mil, ele não sabia se receber. Eu falei, coitado, eu conto, vocês contam, porque aí talvez seja ignorância, o cara foi lá pelo gerente, mas muita gente que já investe, tem um pouco dessa questão, tem que olhar, você tem que ler o que está acontecendo antes de investir, né? Eu falo isso sempre porque toda vez que eu penso, eu estou dando aula, eu falo sobre isso com meus alunos. Mas muita gente pode ter sido por ganância. Exatamente, os gestores e os gerentes, né, de banco, né? Acho que é importante.
Puxa, olha que o Rafael chegou, bicho. Olha que lindo. Esse cara tem uma inteligência extremista. Rafael, realmente eu tenho que me ajoelhar aqui para poder garantir que você seja o Deus aqui. Porque olha a ideia. Fala então porque a dívida pública está passando de 8,3 trilhões. Isso não é incompetência. Deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas. Rafael, você escreveu 3 linhas. E a estupidez das 3 linhas, a quantidade de estupidez das 3 linhas me incomodaram um pouco. Vou falar. Primeira coisa, a dívida pública de qualquer país, ela tende a crescer quando você está crescendo. E aí a função do crescimento é lá na frente conseguir pagar a dívida pública, tudo bem? Nós temos duas coisas que está acontecendo aqui no Brasil, que é a quantidade de empregos que está sendo gerada, né? A quantidade de políticas públicas estão sendo geradas, a quantidade de negócios que o Brasil está buscando lá fora, as viagens, as buscas que vocês ficam reclamando, estão trazendo dinheiro para dentro da empresa, do Brasil. E depois, olha que doido, a dívida pública, ela cresceu durante o governo Bolsonaro, cresceu durante o governo Temer, cresceu durante o governo Dilma, reduziu um pouco, para um pouco, diminui um pouco, estabiliza, é normal isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa, só comparando, tá bom? Nós temos em torno de 77%, 78% talvez, por cento do PIB na dívida pública, tudo bem? 77% a 78% do PIB é dívida pública. A dívida pública é em torno de 78% do PIB, tá? Estou chutando ali um número redondo. Veja, nos Estados Unidos, 125%, no Japão, 220%. Qual que é o problema da dívida pública? Os idiotas ficam falando merda, sem saber o que é a dívida pública, cara. Sem saber o que está acontecendo, sem saber de nada. E aí fica falando merda aqui. Então, lógico que o Bolsonaro deixou ali, no final do governo dele, o Campos Neto, que elevou a taxa de juros e, infelizmente, os diretores e o Galípolo não conseguiram resolver. Os diretores colocados pelo Lula não conseguiram ainda derrubar essa taxa para poder garantir mais investimentos internos, né? Para gerar mais emprego, inclusive gerar mais riqueza. Agora veja, eu estava falando agora há pouco aqui. Qual que é o problema da dívida? Vamos pensar, você que é um cara super inteligente, que deve ser o cara que manda no sistema financeiro no Brasil, porque nós tivemos mais de 14 bilhões de dólares entrando esses primeiros 20 dias do ano na Bolsa de Valores, no Brasil aqui, de investidores estrangeiros. Isso quer dizer o quê? Que o Rafael, o cara que estudou na Unisquina, que nunca entendeu nada do que fala, não sabe nem escrever, nem ler direito, não consegue compreender o que faz, o que escreve, o que lê, né? É um analfabeto funcional. O Rafael é mais inteligente do que o cara lá da Europa que está investindo aqui, não nos Estados Unidos, que tem dinheiro saindo dos Estados Unidos e vindo para cá, fugindo do Donald Trump. Poxa, Rafael, que inteligência super, super privilegiada que você tem. Eu fiquei preocupado aqui, que eu quase, né, eu quase deitei aqui agora para você passar por cima da minha cabeça. Ia ficar mesmo, o Hélio tá falando aqui que se o Bozo ganhasse esse negócio do Banco Massa ia ficar todo debaixo do tapete, e já estava, né? Porque, na verdade, isso não é de agora, não, galera. Para chegar em 47 bilhões de preju e de erro, isso tá aí há 4, 5, 6 anos, provavelmente, rodando, e o cara tava fazendo, foi crescendo nesse sentido aí. Igualzinho os vagabundos do INSS aí, do golpe do INSS. Ô Paulo, eu trabalho eu leciono na área de negócios, né? Então, dentro da área de administração, praticamente todas as matérias aí eu leciono. É só para saber, eu fiz a primeira graduação, larguei no último semestre, na década de 90, e fiz uma segunda graduação e uma pós-graduação depois de 2012 para cá, né? Eu, muitas vezes me falo, puxa, o cara estudou na Uni não sei o quê, e quer... Eu também falo isso porque eu vejo muita gente que não sabe nem o que está falando, mas porque veio de gente de escolas que não tem nem como você, né, garantir muita coisa. Deixa eu colocar outra notícia aqui para vocês. Ah, isso aqui, opa! Estava falando disso agora, ó. O investimento estrangeiro aqui em 2025 foi de 84 bilhões, né?
Melhor resultado desde 2014, ó. E aí, o Rafael, esse cara inteligentíssimo aqui que a gente precisa respaldar aí e colocar ele. O investimento aqui, então, está demonstrando confiança no Brasil e ele está vindo para cá aos poucos. Ó, só em dólares, tá? Isso é investimento que entrou, né? E aí também, lógico, saiu alguma coisa. Então, a gente deve ter ficado aí no saldo de 25 bilhões, mais ou menos, de dólares. Já entrou 14 bilhões de dólares agora, então acho muito importante de lembrar disso aqui, tá? Chora aí, Marcelo. Opa, Marcelo com as bandeirinhas, eu gosto muito. E aí eu queria lembrar que eu tô extremamente irritado, muito irritado, e eu particularmente decepcionado. Uma das coisas mais importantes que eu mais acreditei, que todo bolsonarista idiota, né, Marcelo, acreditou, foi que nós íamos virar a Argentina e em um ano a gente estaria igual a Venezuela, comendo cachorro. Eu tentei aqui comer minha gatinha, que eu já deixei, minha gatinha estava super magrinha quando a gente começou lá no final de 2022, escutar o Paulo Guedes falar sobre isso, e eu vou ser sincero com vocês, eu engordei a gata está super gorda, e eu não posso comer a gata porque ainda está entrando dinheiro para pagar as contas, para comer, para comprar comida. Pois é, o Paulo Guedes me fez ter esperança de que se eu tivesse um cachorrinho, uma gatinha, eu ia poder comer o cachorro, a gata, mas de qualquer forma não comemos os bichos ainda, isso pelo menos por enquanto. Lá no Rio Grande, em Santa Catarina, parece que os meninos estão matando, espancando os bichinhos na rua, os burguesinhos vagabundos aí, que são formados por pais vagabundos também. Pois é, mas aqui parece que não aconteceu. Parece que aquilo tudo que eu estava com expectativa tremenda. Eu falei, nossa, agora nós vamos virar a Venezuela, eu preciso me preparar, e eu me preparei, e aí a única coisa que fez a gente virar a Venezuela aqui, que parece a Venezuela, é que os vagabundos e a merda social que são os bolsonaristas, são iguaizinhos à extrema-direita venezuelana. Então, nós viramos a Venezuela só na extrema-direita, ainda bem, porque a gente da esquerda continuou trabalhando, continuou discutindo, continuou brigando, continuou lutando, continuou debatendo com os estúpidos que as coisas não iam ser do jeito que o Paulo Guedes disse. Se o Paulo Guedes voltar, passar por aí, diz para ele que eu estou esperando ainda. Paulo Guedes que não conseguiu fazer nada que prestasse. Paulo Guedes que fazia o jogo para ele ganhar dinheiro em dólar lá fora. Paulo Guedes que é um vagabundo da pior espécie também, que veio para realmente destruir o Estado, destruir as empresas públicas. Paulo Guedes que veio simplesmente para fazer o que eles tinham prometido, entregar para os amigos o que era público, né? Como o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo. Paulo Guedes conseguiu, a única coisa que ele fez foi isso, entregar a Eletrobras, entregar a BR Distribuidora com preço lá embaixo, as refinarias para os caras darem dinheiro em troco de joia para o Bolsonaro. Isso o Paulo Guedes conseguiu. Fora isso, nada que ele falou presta, nada que ele falou tem validade. Paulo Guedes precisava ligar para o cara da Faria Lima para poder pedir para ele qual que era o ideal de juros, e o cara... O Campos Neto, que é amiguinho do Paulo Guedes, ligava também para esse cara para confirmar se podia manter em 10, 11, 12, 13% os juros. O mesmo cara que durante o momento mais complicado, que a inflação estava lá em cima, exatamente, a inflação estava lá em cima no governo Bolsonaro, lá em 2021, ele meteu um 2% de juros, ou seja, a ideia de que juros aqui no Brasil sirva para poder controlar a inflação, parece que foi desmontado pelo próprio Paulo Guedes e pelo próprio Campos Neto na época. Eu estou decepcionado. Eu ainda não consegui fazer churrasco de gato. A Bela ainda está aqui, muito bem, obrigado. O problema todo é que parece que o Bolsonaro e o Paulo Guedes são lixo político e estão no lixo da história já, né? Só para a gente lembrar isso aqui. Puxa, Rafael, o próprio FMI falou que a economia do Brasil deve ser burro, bicho. O FMI não está falando isso nem da casa dele, que vai falar daqui. E a fonte? A fonte é Arial 12. Vai catar coco, Rafael, vai ser burro assim na ponte que caiu. O Gordo tá falando que 20 anos falando isso. O que, Gordo? Eu não lembro. O que você tá falando? O Paulo Guedes?
É verdade, Vini. O Vinícius está falando assim, o 2022 é estranho, né? Porque as fontes oficiais dizem exatamente o contrário, que desde 2014 não tinha tanto investimento estrangeiro investido aqui no Brasil. Olha que legal. Ah, mas é o Vinícius que sabe as coisas, realmente, né? Não são os dados oficiais que importam, é o que o Vinícius está falando. Fica de olho aí, Vinícius, que você precisa participar dessa confecção dos dados. Aqui eu queria lembrar que tem gente lá no Oriente Médio que não vale nada. O sionismo é o pior lixo que nós temos de sistema hoje, né? Um sistema ideológico, um sistema de apartheid, um sistema de segregação, um sistema de morte, um sistema de genocida que o sionismo é. Eles estão trazendo para cá agora que vão criar uma nova Gaza. E aí eles não estão preocupados, tanto o Trump, nem o Kushner, né? Que é o genro dele, ou seja, tudo entre família, parece ser a família Bolsonaro. A visão do Jared Kushner parece que não é diferente da do Trump, e parece que eles só estão pensando uma das coisas bem claras aqui, em garantir que eles vão ficar mais ricos. O governo Trump, que enriqueceu já mais de 1,4 bilhão de dólares no último, o Trump, que já enriqueceu durante seu governo mais de 1,4 bilhão de dólares, fazendo esquemas, lançando meme coin, falando sobre Bitcoin, depois tirando dinheiro e deixando os idiotas no prejuízo, parece que também estão querendo ganhar muito dinheiro lá em Gaza. O Jared parece que manteve já apresentou um plano com hotéis extremamente luxuosos, com resorts, os caramba quatro, desprezando totalmente as pessoas que estão lá. Essa gente não vale nada, é lixo, não vale nada nem como ser humano os Trump, nem como merda eles valem. Tanto quanto os sionistas valem lixo, é lixo humano, né? E aí o Jared está falando que vai fazer uma nova Gaza completamente desconectada da realidade da Palestina. Quem está falando isso? O Haaretz, que é um jornal israelense, que é um jornal que tem aí, que de vez em quando dá uma passada de mão, mas normalmente é um jornal mais isento, mais imparcial lá de Israel. O Haaretz está trazendo, é o maior jornal também lá, o mais lido, mais visto, esse jornal. Ele está dizendo para a gente, então, que os palestinos não estão sendo vistos e a Palestina é dos palestinos. Esse lixo que é americano está querendo já fazer planos, está apresentando para um monte de gente, um bando de vagabundo da burguesia no mundo, para investir lá dentro da Palestina, matando a possibilidade dos palestinos terem um mínimo de qualidade de vida. O Trump, que garantiu agora esse papo de conselho de paz, que é uma mentira, é um bando de lixo, querendo mostrar que são reis e que podem dominar tudo. O Trump quer ser o imperador do mundo sem ter nenhuma capacidade técnica para nada. Pois é, esse tipo de lixo aí quer infernizar mais a vida dos palestinos, tirando mais vidas palestinas, tirando a possibilidade dos palestinos desenvolverem a sua vida lá dentro. E aí a gente precisa lembrar muito bem disso aqui. A visão, então, do Kushner é exatamente a visão do Trump, é a visão, inclusive, do Netanyahu, que resolveu que, já que ele não consegue competir direto com o Trump nessa questão comercial, que ele ia continuar matando palestinos, como tem feito. Mais de 450 palestinos foram mortos, inclusive um terço são crianças, mais de um terço são crianças, mortos ainda depois do cessar-fogo, depois do acordo que foi feito com os vagabundos, o lixo sionista. Pois é, o Kushner aqui parece que, tal qual o Trump, tal qual os vagabundos que estão se associando a esse tipo de lixo, esqueceu que ali tinha pessoas, tem pessoas ainda, que elas não são dispensáveis, corpos matáveis, como eles estão querendo fazer crer. E aí eles estão transformando os palestinos em descartáveis. O Netanyahu está já fazendo, segundo algumas fontes internacionais, um conluio com o cara que criou a Somalilândia para poder mandar os palestinos para lá. Segundo alguns veículos internacionais, eles vão mandar os palestinos para lá. O pessoal que vai tomar conta da Somalilândia já garantiu que vai manter uma base de Israel lá dentro, ou seja, dentro da África, do lado dos Houthis, provavelmente ali, do lado de onde pode vir alguma reação a eles, mas eles resolveram que vão aceitar os palestinos lá, como se os palestinos não fossem donos do lugar onde os israelenses, onde o sionista israelense tomou conta e roubou as terras, cometendo assassinatos, cometendo genocídio, cometendo atos terroristas e assim por diante. Está aqui
o que esse lixo humano está fazendo aí no mundo, tentando destruir mais ainda a vida de pessoas pacíficas, não armadas, porque quando vai para bater de frente com o Irã, os vagabundos sionistas tremem e aí não tem coragem, né? Aí fica pedindo, por favor, não nos atinja com muita força. E aí, quando é com o palestino que não tem arma, que só tem um grupo lá, que é um grupo que é revolucionário lá dentro, queria tirar o peso do sionismo de dentro da Palestina, aí eles lutam como se fossem grandes guerreiros. Assim, a Bíblia pode até garantir realmente que Israel nunca vai ser derrotado, sempre matando pessoas inocentes e desarmadas, e mulheres e crianças, como eles sempre fizeram na história, segundo a Bíblia, né? Tá aí o tipo de vagabundo que nós temos que enfrentar no mundo. Poxa, Rafael tá falando, abra aí a tela, o artigo do FMI sobre economia brasileira. Uhum. É verdade, Adi. O Adi falou, imagina o Lula vendo as pessoas defendendo ele. Pois é. Deixa eu colocar outra notícia aqui, gente. Ah, pois é. Eu estava falando agora há pouco sobre um capitão da PM do Rio de Janeiro que foi preso, que foi afastado das suas funções, justamente porque tem indícios pesadíssimos de que ele estava envolvido com o Comando Vermelho. Ele é amiguinho do Comando Vermelho, né? Ele não gosta do PCC, vou para o Comando Vermelho. Ele não gostava do TCP, vai para o Comando Vermelho. Ele é amigo dos caras do Comando Vermelho, mas a gente precisa lembrar que o Cláudio Castro tirava fotos e fazia festa com o TH Joias, que era do Comando Vermelho. Quer dizer, que o TH Joias era um cara que jogava de todos os lados, vendia drone para todo mundo, vendia aqueles antidrones para todo mundo, seja TCP, seja Comando Vermelho, seja PCC, ele vendia para qualquer um que pagasse. TH Joias vendia joias e dava joias para o Neymar também, né? Só para a gente lembrar disso aqui. O TH Joias é aquele cara que tirou fotos lá, passando a mão na perninha do cara do Comando Vermelho. Pois é, parece que tinha uma relação muito próxima ali. Pois é, o mesmo cara. Parece que tinha um capitão da PM do Rio de Janeiro que estava envolvido com eles lá e foi afastado agora. Tem uma notícia que eu falei agora há pouco aqui. Agora tem essa aqui também, que a gente não vai mexer não. Esse aqui é o ladrão, é o lixo de farda, é o lixo fardado, é o bandido fardado, é o que não vale nada. Nós já falamos disso aqui várias vezes, nós falamos isso aqui uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando eles entraram e roubaram as coisas de um morador de uma favela, roubaram o videogame. O outro que nós vimos agora há pouco tempo roubando o fuzil durante aquela ação no Rio de Janeiro, aquela ação desastrosa, assassina, genocida que eles fizeram lá, de mentira, que não conseguiu cumprir nenhuma missão de verdade. Depois nós temos uma outra coisa que foi feita, que o cara roubou peça de carro, o policial filmou ele mesmo roubando peça de carro, estava lá na câmera corporal, na bodycam, e aí eu fico olhando e pensando, como é que a gente chega nisso? Esse aqui foi roubar durante aquela operação fatídica, assassina, genocida do Cláudio Castro. Aqui esses caras entraram na casa de uma senhora, enquanto eles afastavam ela para fora da sala, para poder dizer, não, fica lá no cantinho, tá? Não tem bandido aqui. Entraram provavelmente sem nenhum mandado dentro da casa da pessoa, sem nenhuma ordem judicial, e roubaram o celular de uma senhora que estava sozinha, morava sozinha com a filha. Ela não precisou denunciar, porque essas pessoas normalmente não têm coragem de denunciar, porque o medo de morrer é muito a morte é muito presente nesses territórios, principalmente vindo de vagabundos, de lixos fardados também. O problema todo é que ela provavelmente não teria coragem de denunciar, mas quem denunciou? O idiota, o próprio vagabundo com a webcam dele, que acabou mostrando que ele estava roubando o celular de uma pessoa dentro da casa dela, invadindo a casa dela e assim por diante, né? O sargento foi preso preventivamente e outros 3 militares respondem por roubo qualificado, violação de domicílio e constrangimento ilegal. E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar disso aqui. Tem um vídeo aqui no G1, né, para mostrar para vocês. Logo depois de tranquilizar a dona da casa, lá na Penha, né,
durante a operação, ele foi lá e roubou o celular da mulher. Então, como é que eu posso... tem uns idiotas que vêm aqui quando a gente fala sobre... A gente tem um olhar mais profundo sobre a questão do policial, e aí não são todos os policiais, logicamente, a gente está falando do bandido fardado. Não são todos os policiais que são bandidos fardados, mas o bandido fardado, infelizmente, é o que ferra a vida de toda instituição. Na guarda civil, que não são policiais, são guardas, e também tem um bandido fardado, e aí a gente já viu um monte aqui, a gente já viu criando milícia aqui no centro, sendo comandada pelo cara da Guarda Civil. A gente sabe que na Polícia Civil está lotado, tem um monte também, então é fardado, é bandido e é fardado, é bandido e é fardado. Acabou. Não tem diferença entre o bandido sim comum, a não ser o fato de que o cara que é policial ou da segurança ou da guarda, que seja, ele é 2 vezes bandido, ele é pior que o bandido comum. Esse cara aqui, ele é pior que o bandido comum, porque o bandido comum entrar lá e roubar, ele está entrando lá e roubando. Agora, o cara que está roubando aqui, jurou proteger a sociedade, jurou seguir as leis, jurou não roubar, e aí está aí roubando. Ou seja, servir e proteger para eles é só eles mesmos, não tem servir e proteger a sociedade como eles deveriam fazer. Então, eu acho que é importante a gente levantar isso aqui. Então, respeito muito o policial que é decente, que tem coragem de viver uma vida simples, mas está lá servindo as pessoas. Não tem herói para mim. Policial não é herói, professor não é herói. São pessoas que estão trabalhando, são trabalhadores como eu, que garantem sua vida trabalhando. Agora, você não pode garantir sua vida trabalhando, estragando a vida dos outros, tirando coisas dos outros, que isso é bandidagem. É bandidagem do ponto de vista do que nós vemos na sociedade que a gente mora, né? A gente vive, que a gente sobrevive nela. Então é só para a gente lembrar disso aqui. Tá aí, mais um caso, fora o outro do capitão que foi afastado, tá aí mais um. Né? Se a gente for pegar também, igual o pastor abusando de crianças e adolescentes aqui. Toda semana tem várias notícias dessas no Brasil afora, tá? No Rio de Janeiro e São Paulo, parece que é bem comum isso aqui. Covardões. Covardões são os vagabundos sionistas lá de Israel. Os israelenses que têm mania de achar que são o povo escolhido, que não sei de quem que escolheria sionistas como povo. Parece que não. Primeiro porque não é um povo nacional, não é um povo que tem uma nacionalidade, não é um povo territorial. É uma etnia religiosa, é um grupo religioso que ele garante que se for colocar cada um na sua terra, daqui a pouco os protestantes vão querer tomar a Europa, porque foi lá que Calvino e o outro lá, resolveram reestruturar as coisas da Igreja Católica. Se a gente for pensar, então todos os católicos do mundo vão ter que ir para Roma, porque é lá que é o lugar. Porque é exatamente isso. Não tem diferença nenhuma entre a religiosidade dos judeus, né, nem o dos católicos, nem o dos cristãos. Só para a gente lembrar disso aqui. Mas Netanyahu é um covarde da pior espécie, como todos os sionistas que eu conheço. Além de serem sionistas, assassinos, genocidas ou apoiadores, pelo menos, né? Eles são também supremacistas, racistas e supremacistas, porque eles acham que são o único povo que pode fazer qualquer coisa, que o Deus deles vai fazer tudo para poder garantir, e eles garantem, com Deus dos Estados Unidos ainda por trás. Se não tiver Estados Unidos por trás, hoje a Europa está bem reticente em relação a eles, o sionismo morre, e aí Israel vai ter que sair de lá, né, para devolver para os palestinos. Mas enquanto isso, eles estão matando palestinos na faixa de Gaza, estão matando palestinos na Cisjordânia, roubando as terras, destruindo todas as propriedades dos palestinos, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Netanyahu agora está ameaçando Teherã. Veja, Teherã aqui é o Irã, tá bom? Só para a gente lembrar. Teherã promete resposta com força nunca antes experimentada. Nós não podemos esquecer que agora em 2024, no início de 2024, final de 2024, quando o Irã resolveu mostrar para Israel que não vem para cá, que vai dar merda com aquela jogada terrorista que eles fizeram, matando um monte de gente com aqueles pagers lá. Pois além de assassinar um monte de gente em locais residenciais, onde estava ali o cara da guarda, o guarda revolucionário,
Tudo isso aí eles fizeram, e embaixada, atingiram embaixada, e ninguém fez nada. Isso, no direito internacional, isso não é possível, isso não é permitido, isso é contra o direito internacional. Mas o vagabundo do Netanyahu, os vagabundos sionistas acham que podem tudo e têm feito, infelizmente, esse tipo de coisa. O que é importante lembrar? Quando o Israel fez isso com o Irã lá em 2024, o Irã retaliou, conversou muito, esperou muito, retaliou, mandou uns drones super lentinhos, deixou chegar lá, caiu em áreas, normalmente áreas onde tinha serviço secreto, mas mesmo assim destruiu bastante coisa lá. O Irã não é, infelizmente, ou felizmente para o Oriente Médio, infelizmente para Israel, não é a Palestina, que não tem exército, que não tem bombardeiros, que não tem drones, não. O Irã está pau a pau com Israel ali. Se os Estados Unidos não se meter, Israel vai ser afundado com certeza ali. A única coisa que Israel tem são as bombas atômicas, que eu tenho certeza que eles não teriam nenhum escrúpulo em usar ali no Oriente Médio, no Irã e no Líbano, mas de qualquer forma é bom a gente lembrar aqui que o Irã não é a Palestina que está ali submetida por não ter um exército, por não ter como se defender. O Irã é uma pedra bem mais pesada que Israel talvez não consiga lidar. Então, tá aí. Eu acho que vai dar merda se ele ficar jogando com isso. Se o Trump cair agora e se o Trump não conseguir aguentar o tranco das merdas que ele está fazendo, Israel vai ter que ficar de lado e aí vai ter que se virar sozinho com o Irã. E aí eu quero ver o que vai dar, tá? Torço porque os israelenses de boa índole, né, que ainda tem, não são todos sionistas, pelo que eu leio, pelo que eu vejo. Tomara que esses bons israelenses não sejam afetados, né? Eu não quero que nenhum deles, lógico, nem os sionistas sejam afetados, mas de qualquer forma, se eles estão procurando, se eles acharem que eles se virem para poder lidar com isso, né? Enquanto isso, o Mossad e a CIA estão lá dentro do Irã, matando pessoas e incentivando as pessoas a irem contra o governo, queimando as mesquitas. Imagina o povo super religioso, super preso a essas questões de tradição religiosa, ia queimar suas próprias mesquitas. Deixe ser idiota se você estiver acreditando nisso aí, porque não está parecendo muito diferente do que fariam os sionistas vagabundos, não, né? Só para a gente lembrar isso aqui. Opa, o W Sorocaba tá falando assim. Ah, vai, chora lá fora, babaca. Opa, o Carlos Alberto falou, cuidado, irá, o Trump vai mandar a conta. Vai mesmo. Acho que a conta que tá chegando pro Trump também não é muito diferente, não. Não se preocupa, não. Os Estados Unidos não tá muito distante disso, não. Aqui eu queria lembrar que toda vez... Eu queria lembrar para vocês que essa situação é recorrente demais, isso me incomoda muito e é por isso que eu ainda continuo trazendo. Os mugidos do Senhor. Os mugidos do Senhor não é para ser mexido. Não mexa com os mugidos do Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso. Malacraia. Silas. Pois é, o Silas Malacaia tem uma frase que me incomoda, mas eu gosto de trazer porque eu gosto de lembrar para os idiotas que o seguem. Silas, durante um tempo que estava sendo provavelmente acusado, os seus pastores talvez estavam sendo acusados de ter roubado, de estar roubando alguma coisa, Silas dizia para todo mundo que não mexa com os mugidos do Senhor. Os mugidos do Senhor só ele deve cuidar. E aí as pessoas ficam com medo de falar sobre isso? Sim! E aí parece que tem gente que está passando dos limites. O presbítero da Igreja do Sol Nascente é preso, acusado de abuso. E abuso não do dízimo, não. É abuso de pessoas, normalmente adolescentes e crianças, né? Ele tem aí, a polícia apontou que pelo menos 2 enteadas e uma das meninas, né, que era filha dele, parece também. Então, ó, a investigação da Delegacia de Criança e Adolescente apontou o abuso contra 2 enteadas e ao menos 3 meninas da igreja. E no meio dessa situação pode ser que tenha a filha dele que está nessa situação. O cara é tão filho da mãe que ele não fazia só esse abuso dentro da casa, ele fazia principalmente dentro das igrejas também. Ele usava esse cargo, eu não sei por que se chamam, dão um nome dessas pessoas, né?
títulos para essas pessoas, sendo que não tem nada a ver, não é validado pelo direito, não é validado por nada. Mas o presbítero aqui é um título que a sociedade dá para alguém que vai lá e ganha esse cargo, não sei como, fazendo um cursinho talvez, como alguns fazem para pastor e outros nem fazem. Esse cara aqui usava esse título de presbítero lá, isso aqui é em Brasília, tá? Só para a gente lembrar, na região, no entorno de Brasília. Esse cara usava esse título aí só para poder cometer os abusos dele. Esse tipo de gente aqui não tem deuses. Não adianta falar para mim de que Deus vai castigar, porque não existe Deus para essa gente. Alguém que esteja estudando, alguém que tenha crença realmente em um ser superior, um ser supremo, um ser que é onipotente, onipresente e justo, vai fazer alguma merda? Não vai. Não vai roubar o dízimo dos outros, não vai tirar dinheiro, não vai enganar as pessoas, não vai fazer as palhaçadas que faz. Não vai. E aí, esse presbítero aqui mostra pra gente que não existe nada como ser um ungido do Senhor. Ele agora foi preso, né? Mas de qualquer forma, pode ser que esse cara já estivesse desde 2015, se eu não me engano, que ele está cometendo esse tipo de crime contra crianças e adolescentes e ninguém fez nada. Possivelmente as mães sabiam, provavelmente alguém, o pai talvez tenha ouvido falar, olha, o presbítero tal mexeu comigo, e ninguém parece que dava muita atenção, talvez não dê muita atenção, porque o cargo, o título, né? Porque isso não é cargo, isso é título, garantia que esse cara pudesse ser a voz de Deus no ouvido dos idiotas. Pois é. Uma das coisas que a gente não pode esquecer aqui é que a religiosidade não pode substituir a racionalidade, gente. É muita estupidez a gente não entender isso. E é por isso que nós talvez vejamos que os países ainda que estão mais evoluindo no mundo sejam os países que estejam cada vez mais aumentando, né, a quantidade de pessoas que não acreditam mais em Deus, né, de ateus. Só para lembrar disso aqui. Então, a quantidade de pessoas que são inconsequentes consigo mesmo e com os seus, leva a isso aqui. A uma outra notícia que está aqui, eu acho mais para frente, a mãe sabia. Dizia que a notícia diz que a própria mãe sabia e não fez nada, né? Que o cara estava abusando de suas filhas. Eu não entendo como é que nós chegamos numa estupidez tão grande como ser humano assim, né? Então acho que é importante lembrar disso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com ser um homem de Deus, não existe mugido do Senhor nesse sentido, né? Eu falo mugido do Senhor aqui, logicamente é irônico, o Malacaia que dizia que os ungidos do Senhor não devem ser perturbados, e que se você vai perturbar o ungido do Senhor, você pode ter que pagar, que o Senhor vai cobrar de você, não do vagabundo que está cometendo crime. Segundo Malafaia, quem tem que resolver problemas com os criminosos, com títulos, é só Deus, não tem outro. E aí, se Deus não existe, dançamos todo mundo, esse cara vão poder fazer qualquer coisa. É por isso que durante o governo anterior, queria ter todas as possibilidades, de passar a mão na cabeça de pastores, desde questões previdenciárias, mas de coisas que estão relacionadas à lei, e tudo mais foi colocado durante o governo anterior para proteger vagabundo, bandido, de colarinho de padre e de título de pastor, né? Só para a gente lembrar disso aqui. A Paula está falando que não estão brincando com o nome de Deus. Mas eles sempre fizeram isso, né, Paula? Por isso que eu falo, eu não acredito em deuses, mas se existir, esses caras aí estão totalmente ferrados, né? Então, só para a gente lembrar disso aqui. E aqui eu queria lembrar de outra coisa muito importante, que é intolerância religiosa. Exatamente, seu eu. Intolerância religiosa vem normalmente desses carinhas que eu estava falando agora aqui. Presbíteros abusadores, pastores abusadores e assim por diante, bispos abusadores. Esses caras são os intolerantes, são os que levam os idiotas, por outro lado, dos seus fiéis, a serem ignorantes o suficiente para poder achar que só a religião dele que merece ser respeitada. Pois é, aqui o desrespeito é tão grande que eles foram num terreiro de Umbanda, né? Escreveram lá que eram assassinos, colocaram o nome de Jesus como se Jesus fosse uma coisa que não tivesse sincretismo com a Umbanda, né? Tem que ser muito idiota para não entender nem isso. Os caras pegaram num desses espaços de
esses templos, né, esses espaços de ritual em Salvador, e fizeram um monte de pichação, destruíram o porteiro eletrônico e assim por diante, tentando fazer com que o Deus deles não tivesse como se chamar mais pelo porteiro eletrônico, né? Então, o espaço de tradição angolana, na capital baiana, foi pichado com mensagens religiosas e a comunidade denuncia intolerância. Isso aqui, gente, pode chegar numa situação muito complexa. No Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos, olha só como nós já chegamos com a intolerância religiosa, mas nós chegamos também com a estupidez religiosa. O TCP, que é do Complexo de Israel, que colocaram o nome Complexo de Israel, colocam uma bandeira de Israel, inclusive, no território lá ocupado pelo TCP. O Peixão, que é o vagabundo lá, que é o cara que é o chefe do TCP. O Peixão, que era evangélico desde criança e que resolveu, ou se converteu ao evangelho, resolveu fazer com que todo mundo que não fosse evangélico lá tremesse de medo dele, ou seja, usando o nome de um Deus que eu particularmente continuo dizendo não existe, para poder infligir medo naquelas pessoas, ao mesmo tempo que se sentem protegidos por um Deus. Veja, se sentem protegidos por um Deus que os elegeu povo de Deus, por isso que eles colocaram lá Complexo de Israel. O terreiro aqui é mais uma das instituições religiosas de matriz africana que são atacadas. Isso eu estou falando em Salvador, galera, que é de lá que vem todas as questões relacionadas principalmente ao candomblé e tal. Se encontra a base dos terreiros mais antigos, possivelmente do Brasil, são lá em Salvador, são na Bahia, né? Então os caras estão fazendo na terra onde se respeita, ali deveria se respeitar as tradições, não importa quais sejam, desde que não faça mal para ninguém. Ao invés de respeitar, eles estão lá atacando, né? Nós vimos aqui já algumas vezes, trouxemos aqui casos de terreiros que são atacados por uma galera de igreja. Nós temos aí o pastor Lucinho aí em 2010, 2012 ali, talvez um pouco para cá, 2014, incentivando, dizendo que incentivava a molecada a ir quebrar as coisas nas rodas de Umbanda, nos rituais de Umbanda, né? Que saiu, pegou, chamou a molecada da igreja, pegou, vamos lá, vamos fazer, e foi, e quebrou as coisas das pessoas. Nós tivemos tudo isso aí, vendo isso aí, e ninguém parece que está aí quando se trata de religiões relacionadas à matriz africana, tá? As de matriz africana. Quando a religiosidade tem a ver com o cristianismo direto, né? Tem a ver com o evangelicismo, tem a ver com a idiotização das pessoas, parece que isso aí tem que ser protegido de qualquer forma e a justiça vai para cima, a polícia vai para cima, porque a polícia também é preconceituosa em relação a essas pessoas aqui, né? Tem um conto lá da década de 80, acho que é o do da Mata, é um artigo, na verdade, né, que ele fala que uma pessoa vai, eu não sei se o próprio da Mata, vai até um determinado espaço no Rio de Janeiro e aí é parado pela polícia, ou para na polícia para fazer uma pergunta ali, um policial fazendo uma pergunta, aí ele pergunta se em nome de Deus, alguma coisa assim, e se ele é evangélico ou se ele vai no terreiro, alguma coisa assim, para ter cuidado com o pessoal do terreiro. É esquisitíssimo. Faz muito tempo que eu li e eu estou tentando lembrar aqui exatamente o teor só para lembrar para vocês, mas se eu tiver, eu vou ver se eu consigo trazer para cá para mostrar para vocês. Coloco aqui um link, mas de qualquer forma é só lembrar dessas questões, né? Então, fica de olho nisso aí, porque a intolerância religiosa mostra a incapacidade racional das pessoas, mais do que a religiosidade delas mostra que elas são irracionais, tá? Só para a gente lembrar disso aqui. O Marquinhos está falando, sofri um golpe e ameaças da mãe de santo que ainda está nas redes sociais onde reclamar. Ué, você pode reclamar na polícia. Eu reclamaria na polícia. Qualquer um. Aqui eu trouxe, acho que eu trouxe uma vez, no máximo duas em 2 anos, Marcos, uma situação ligada à questão aqui de Pai Santo. Um deles inclusive, com candomblé e candomblé e umbanda. Uma delas, inclusive, sobre o pai de santo, né, ali em Brasília também, que usava o seu
título para poder abusar das mulheres, né? Então eu já trouxe isso aqui também, mas a quantidade de pastores, mesmo padres aqui que eu trago de vez em quando, a quantidade de pastores é incrível, a quantidade é muito grande. Então é só para você entender que eu denunciaria tal qual pastor, eu denunciaria qualquer um desses líderes religiosos, que eu não acredito nessas questões, eu denunciaria, se fosse uma lacraia, se fosse qualquer um deles, eu denunciaria na delegacia, né? Só para lembrar aqui. E aí, voltando, continuando aqui, só para vocês saberem como isso é perigoso, ó. Pastor é preso por cometer abusos com sua filha e enteada de 10 anos no Mato Grosso do Sul. Estava falando de Brasília, estava falando de Salvador, estou falando agora de um pastor no Mato Grosso do Sul, tá? Além da violência, o líder religioso é denunciado por violência psicológica e ameaça contra a família. Então, além de cometer abuso contra a própria filha, ele também abusava das enteadas, das duas enteadas, e eu falei de um outro pastor agora há pouco aqui, estou falando de mais um aqui, do presbítero, agora estou falando de um pastor. Esse pastor aqui, ele ameaçava a família, ele usava o título de pastor para poder garantir que aquelas pessoas tivessem medo de que o Deus deles, de que o castigo viesse, essas coisas banais, estúpidas e idiotas que as pessoas acreditam. Pois é, o pastor aqui então, ele está preso agora, né? Talvez saia facilmente lá, porque muitas vezes é assim que funciona essas pessoas, porque muitas vezes a mulher talvez não consiga ver possibilidade de viver sozinha, de se cuidar, e aí infelizmente libera esse tipo de animal para a rua de novo. Mas o pastor aqui, ele cometeu esses abusos durante anos também contra essas crianças aqui. Então, as enteadas, durante 10 anos aqui, ele cometeu o abuso. O outro também, parece que desde 2015, 2017, eu também cometi abuso. É muito parecido, são muito parecidos os dois casos aqui. O problema maior aqui é que esses caras, muitas vezes, ficam na cadeia pouco tempo, porque ele chega lá e ele vai ler a Bíblia, ele vai ler um livrinho, ele vai converter os outros e assim por diante, e aí ele convence de que a justiça, de que ele está pronto para vir para a rua e fazer todas as desgraças possíveis, né? Há algum tempo atrás tinha um cara que matou uma moça, roubou o carro da moça, e ele também era pastor, ele dizia, mas ele tinha saído da cadeia, se não me engano, fazia algum tempo, e aí ninguém sabe quais foram os crimes, na época eu não lembro qual que eram os crimes que ele tinha cometido para ter sido preso, mas foi lá, e além de ter sequestrado, espancado e ter torturado a mulher, matou a mulher para roubar o carro, para pagar dívida, provavelmente de drogas que ele estava devendo. Então, só para a gente saber da sujeira que tem por trás desses títulos de vagabundos que tem por aí, e eu não estou falando que todos os pastores são tranqueiros. Não é isso não. Eu conheço alguns pastores que, particularmente, apesar de não acreditar em nada do que eles acreditam, são pessoas relativamente boas, são pessoas que passam uma determinada confiança, né? Não são pessoas que têm posturas nesse sentido aqui, que a gente saiba pelo menos. Mas são pouquíssimos os pastores aí. Eu posso falar de lugar, eu tenho um lugar de fala porque eu tenho até um irmão ainda, mas eu tive outros irmãos que eram pastores e aí, particularmente, a meu ver, eram as ovelhas negras aí da família, então dane-se, né, o que os outros achem, mas eu posso falar muito bem disso aqui, porque eu convivi com alguns deles, né? Então, é só para lembrar de novo, título religioso não garante nenhuma dignidade, nenhuma boa índole para quem tem o título, quem detém ou quem se dá esse título. Então, esse pastor aqui do Mato Grosso, ele estava fazendo durante 10 anos, ele manteve a família dele sob regime de manipulação. Imagina como deve ser doentio morar com um cara que te ameaça com um poder de um Deus, né? O poder de que Deus vai te sacrificar, que Deus vai te largar, que Deus vai te punir e assim por diante, se você por acaso fizer alguma coisa contra ele. Está aí. E talvez seja esse tipo de gente que continue fazendo esse tipo de coisa e cometendo esse tipo de crime a partir do local que ele se encontra, do posto que ele se dá, que é de pastor aqui, né? Então, mais uma vez, mais um pastor, e essa semana parece que foi bastante, né? Tinha até mais um outro aí, mas eu acabei não conseguindo achar
mais dados da reportagem, e aí eu deixei para lá. Mas só para vocês saberem da quantidade que toda semana, se vocês abrirem os seus jornais pelo Brasil, vocês vão encontrar pastor aí envolvido com crimes, principalmente crimes sexuais, abusos e destruição de vida das pessoas a partir da ideologia que eles pregam, da doutrinação que eles fazem. Só para a gente lembrar disso aqui, tá? Então é isso, gente. Pessoas, eu vou deixar vocês, a segunda vez que eu abri a live, porque eu caí aqui, do nada entrou um monte de indiano aqui na minha live, com o som lá em cima, e aí eu tive que abrir de novo para poder continuar aqui, mas isso é um prazer ter vocês por aqui. Eu vou sair agora, mas eu volto aí provavelmente durante a semana, se der tempo. Eu volto provavelmente a dar aula tarde à noite também, de manhã, tarde e noite, então eu fico boa parte do meu dia fora de casa trabalhando, e aí se eu conseguir parar um pouquinho aqui à noite durante a semana, antes de pegar minhas aulas todas, eu falo com vocês durante a semana, tem algumas notícias que vão ficar para a semana que vem então, e se eu conseguir falar com vocês durante a semana a gente se encontra, tá bom? Foi um prazer ver vocês aqui, obrigado por todos estarem por aqui, obrigado, viu, Fábio, por estar por aqui de novo, obrigado, acho que a Conceição já foi, acho que eu não sei se ela entrou nessa, obrigado a todos por estar por aqui, eu espero vê-los em breve. Abraço a todos e até mais, gente. Abraço você também, Fábio. Bom descanso, cara.